Quanto mais desbravamos o universo de Stranger Things, mais nós descobrimos as atrocidades sofridas pelas crianças pelos experimentos do Dr. Brenner. Essa é a segunda parte do vídeo que eu conto pra vocês a história dos experimentos e dos números que antecederam os acontecimentos da série, que antecederam também os acontecimentos marcantes da Eleven. Hoje você vai descobrir o destino e o que aconteceu com a número 6, a Six de Stranger Things. Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou Ari Kaoki e hoje a gente vai comentar sobre a parte 2 da história da número 6 de Stranger Things. E se você tá chegando agora aqui no canal e você gosta muito de Stranger Things, saiba que aqui no canal a gente tem muito conteúdo sobre a série e vai ter muito conteúdo ainda por vir. Então, sério, não esquece de vir aqui embaixo, aperta para se inscrever no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. Me segue aqui no Instagram e aqui no Twitter também para você ficar por dentro das novidades. E vamos começar logo porque eu tô muito ansioso para vocês descobrirem o que aconteceu com a número 6. Em uma noite comum no laboratório, a Six acaba acidentalmente ativando seus poderes novamente, porém dessa vez isso acontece dentro dos seus sonhos. Ela começa a ter uma visão onde ela anda em um lugar escuro, onde existem raízes quase tomando todas as paredes. Sim, ela esteve no mundo invertido graças à sua visão. E pode-se dizer que ela foi uma das primeiras a desbravar as monstruosidades existentes no mundo invertido. Quando ela se vira, ela nota uma figura estranha, alta, magra e totalmente monstruosa. Ela olhou para um lado segurando a sua respiração. Hoje nós conhecemos aquele monstro apenas como Demogorgon. A Six acorda, coloca a mão na sua cabeça, ainda meio desolada, sem entender o que ela tinha acabado de ver. Afinal, que tipo de pessoa poderia sequer imaginar o que aquela figura monstruosa representava em um mundo em que aquilo não é uma realidade? Como ela poderia sequer imaginar que aquilo era o que nós conhecemos hoje como Demogorgon? Enquanto a 6 estava na biblioteca, ela é abordada pelo número 3, tentando conversar mais e explicar o porquê ele nunca contou pra ela sobre a verdade, sobre os experimentos, sobre quem ele realmente era. Ele não era apenas o Rick, ele também era o número 3. A primeira pergunta que ela faz para tentar entender é perguntar o porquê ele também está naquele programa e qual seria o grande poder dele. Ele explica que ele é muito bom com pessoas e que ele tem a habilidade de fazer com que as pessoas acabem confiando nele. Quase como se ele manipulasse a mente da pessoa, ele faz com que a pessoa se sinta confortável com a presença dele, com ele todo, e acaba fazendo com que eles se abram, revelem ou façam coisas que ele queira. Isso fez com que a Francine se questionasse se toda a relação que eles tiveram desde o começo, desde que eles se conheceram, na verdade foi uma grande mentira e na verdade tudo que ele fez até então era manipular a Six com o uso dos seus poderes. Ele prontamente diz que isso nunca foi o caso e que ele nunca usou seus poderes na Francine. Em uma conversa entre a 6, a número 9 e a número 9.5, nós descobrimos que elas foram trazidas para o laboratório muito novas e que elas não tinham muitas memórias do passado. Elas foram praticamente criadas em laboratório desde que elas se lembram como gente. O Brenner interrompe a conversa delas, claramente ele não quer que a Six ou que os outros experimentos conheçam o passado um dos outros. Ele é uma pessoa muito manipuladora e ele só quer que as pessoas saibam a informação que ele queira que elas saibam. Mas mesmo assim ele conta sobre como a 9 e a 9.5 eram maltratadas durante a infância delas, até que a casa delas pegou fogo num incêndio terrível e as duas foram as únicas sobreviventes. Como elas sobreviveram ainda é um mistério para ser resolvido. Enquanto Brenner ainda conversava com a número 6, ela pergunta para ele se ele acha que coisas ruins estão para acontecer. Por isso Brenner, que não é nem um pouco ingênuo, pergunta para 6 se ela viu alguma coisa ou se ela sentiu alguma coisa, porque ele sabe que se ela tá perguntando aquilo é porque tem alguma coisa ali por trás e de fato tem as visões que ela teve que mostraram coisas terríveis. Ela não diz exatamente o que ela sentiu, ela só diz que ela tem uma sensação que alguma coisa ruim pode acontecer. Porém, o Brenner sugere para ela um novo método, uma coisa que eles estão testando ainda,
que é a terapia do tanque. Basicamente, o tanque é o que nós vimos na série também, quando a Eleven é colocada com aquele capacete transparente de mergulhador dentro de um tanque de água. O que aquilo faz é privar o experimento dos seus sentidos, fazendo com que os seus poderes sejam amplificados. Tanto que quando a Eleven entra dentro daquele estado, ela atinge o estado de super percepção, que é quando ela entra naquele lugar tudo preto, tudo escuro. E isso também acontece com a 6, porque se ela priva os seus sentidos, as visões e as previsões dela do futuro ficam muito mais fortes. Talvez a 6 tenha sido a primeira cobaia a ter sido submetida a esse experimento, ou seja, tudo que eles sabiam sobre como aquilo funcionava, ou sequer se aquilo funcionava, a 6 foi a primeira cobaia e tudo que aconteceu com a Eleven foi uma consequência direta de como as coisas se desenvolveram com a número 6. Assim que a Francine entra dentro da água, ela começa a ver um turbilhão de visões que ela não consegue sequer controlar. Chega até a ser desesperador e ela começa a gritar porque é coisa demais. Ela começa a ver coisas assustadoras, ela começa a ver coisas boas, coisas ruins, tudo vindo de uma vez só e sem nenhum controle. Ela consegue prever praticamente todos os acontecimentos da primeira temporada de Stranger Things, toda a vida da Eleven, toda a importância que a Eleven tem na série e a Six viu muitos anos antes de realmente acontecer. Em resumo, nessa visão, ela viu Waffles, o Demogorgon, a Eleven, luzes piscando, sangue no nariz e algumas coisas que, sinceramente, nós nunca vamos entender do que se trata. Quando eles retiraram ela desse tanque, o Brenner veio imediatamente perguntar para ela o que ela viu, mas ela sabia a importância, como aquilo era impactante, o que ela tinha acabado de ver, e ela omite do Brenner tudo que ela viu, diz apenas que ela viu Waffles. Na verdade, a 6 viu muito mais. Ela viu as atrocidades que o Brenner fazia, ela viu os perigos que o mundo invertido representavam para o mundo. Mas o que a 6 pode fazer com toda essa informação? Ela tem o conhecimento dentro da cabeça dela de coisas que podem mudar completamente o rumo das coisas, mas como? O que ela pode fazer com essa informação? O Brenner é muito inteligente e ele questiona a Six se ela realmente só viu Waffles, mas ela omite mesmo, ela é muito boa, fala que é isso aí, é o que ela viu. Pela primeira vez a gente vê o Brenner perdendo totalmente o controle quando ele começa a gritar com a Francine, dizendo que ele vai colocar ela de volta na água até ela conseguir ter uma visão que preste. Ou seja, a gente viu que o Brenner estava praticamente desolado porque ele tinha certeza que ele ia conseguir extrair alguma informação importante dali, mas a Six conseguiu barrar isso, ou seja, deixou o Brenner extremamente frustrado. Enquanto a 6 conversa com o 13, eles já estavam lá na parte da cafeteria, onde eles sempre faziam as suas refeições. O 3 diz que esse tratamento dentro do tanque para ele não funcionaria, porque para os poderes dele funcionar, ele precisa falar. Dentro do tanque não tem como ele falar, porque ele fica submerso, enfim, não daria certo para ele, aquilo não iria funcionar. Porém, a número 9 diz que talvez quando ela conseguir evoluir mais os seus poderes, ela ganha permissão para ir no tanque também. A Francine e o Rick começam a conversar em particular e eles finalmente se entendem, né? Eles que estavam um pouco na situação um pouco complicada, porque a Francine tinha o ponto dela, o Rick praticamente omitiu uma parte gigantesca da vida dele, porém eles não queriam mais ficar separados e eles se entendem e voltam a ficar juntos. O Brenner leva os experimentos, o 3, a 6, a 9.5 para assistirem a 9 enquanto ela estava fazendo um tipo de experimento para mostrar a dedicação que ela tem para fazer tudo que ela faz. A 9 começa a se esforçar para tentar criar algum tipo de combustão espontânea e ela tinha muita vontade de provar para o Brenner que ela conseguia fazer coisas incríveis, então ela começa a dar o máximo dela, até mesmo ultrapassando as próprias barreiras dela. Naquele momento a Francine começa a ter uma visão, ela começa a ver sangue, ela começa a ver algo desesperador e ela começa a gritar para que eles parem aquele experimento na hora. Mas já era tarde demais, a 9 começou a expelir os seus poderes de formas incontroláveis e até mesmo o cientista que estava dentro da sala com a 9 começou a queimar, sua pele começou a criar bolhas, ele começou a pegar fogo internamente, foi uma coisa terrível e a 9 começou a sangrar, seu ouvido sangrava, seus olhos sangravam, seu nariz sangrava, ela estava ensanguentada de todas as formas até que ela desmaia. O seu pequeno corpo não aguentou todo aquele esforço e ela acabou entrando em coma. Isso começa a gerar
finalmente um sentimento de revolta entre os outros números, entre o 3, entre a 6, entre a 9.5, e a 6 decide que aquilo é um basta. Depois que a 6 percebeu que o Brenner era só mais uma versão maligna do seu pai, ela decide que eles não devem mais ficar ali e que aquele lugar não é o mais seguro para eles. Ela manda uma mensagem pro Rick dizendo que eles vão sair dali. Desde essa mensagem fica um pouco incerto quanto tempo se passou, não sei se eles ficaram mais alguns meses ou só apenas alguns dias, mas um dia a Six chega no 13 e fala: é hoje que a gente vai colocar o nosso plano de fuga em ação. Nesse dia o Brenner pede pra 6 entrar novamente no tanque, mas ela diz que tá doente, tá passando mal, e a atuação dela é tão forte que ela chega a morder a sua língua, jorrar sangue, e ela começa a ter uma convulsão ali no meio do refeitório. Isso faz com que ela seja levada até a enfermaria, onde a 9 estava ainda no seu coma e a 9.5 estava ali do lado também. É nesse momento que a Six conta para 9.5 que eles vão fugir dali, e ela também dá a triste notícia de que muito provavelmente a 9 não saia do coma. Nós descobrimos também que o nome da 9 é Jamie e o da 9.5 na verdade é Marcy. A Six provavelmente já tinha tido alguma visão mais específica, mas quando ela deita na cama com a 9.5, ela tem uma nova visão, que é quando ela vê a porta em sentido à liberdade deles. Até que o alarme do laboratório começa misteriosamente a tocar e ela diz que aquele é o momento delas escaparem. Elas começam a fugir pelos corredores até que surge uma mulher gritando desesperadamente pelo nome Jane. Nós conhecemos essa mulher e nós conhecemos também a história por trás dela, porque ela é a mãe biológica da Eleven que estava tentando desesperadamente resgatar sua filha. Aproveitando o tumulto causado pela mãe da Eleven com uma arma, eles começam a desbravar os corredores daquele laboratório em busca da liberdade. As duas encontram com o número 3, que diz que infelizmente ele não conseguiu chegar até a 8 e até a Eleven, porque elas foram resgatadas antes dele chegar até elas. Usando seus poderes, a Francine começa a descobrir quais são as melhores rotas que eles podem tomar para conseguir escapar do laboratório, e assim eles conseguem um caminho limpo até a porta onde é a saída. Isso acaba puxando muito da número 6, que quase cai no chão sem energias. Usar os poderes para eles é muito cansativo e a gente sempre vê que quando eles usam os poderes, eles ficam quase sem estruturas e com o corpo muito fragilizado. Eles passam pela última porta e finalmente chegam até o estacionamento, mas alguns guardas alcançam e gritam para que eles parem e que eles voltem imediatamente para o laboratório. Nesse momento, a Francine tem uma visão e ela vê o Rick sendo atingido por um tiro de um policial que atira acidentalmente. Um tiro bem no peito, uma morte certeira. Por isso, antes que isso aconteça, a Francine começa a gritar pro Rick e pra 9.5 para que eles fujam daquele lugar. Nesse momento, ela se posiciona em um lugar específico, o tiro acontece, mas o tiro não atinge o Rick. O tiro atinge o peito da número 6. Mesmo no chão, ela continua gritando pro Rick e pra 9.5 saírem e fugirem dali. O Brenner chega até o lugar para conversar com a Francine e diz que as coisas poderiam ter sido muito mais tranquilas e diferentes. Ele também diz que logo em breve os homens dele com certeza iriam alcançar o Rick a 9.5 e tudo aquilo teria sido em vão. Mas a Francine diz que não. Ela diz que ela mudou o que ela viu. Exatamente o que o Brenner tanto queria que ela fizesse em todos aqueles experimentos com ela, tentando explorar os poderes dela, ela finalmente conseguiu usá-los com tanta perfeição que ela conseguiu mudar o destino do Rick. O Rick e a Marcy continuam correndo na floresta tentando fugir e garantir a sua liberdade, e assim a Francine aos poucos vai perdendo a sua vida vai indo, ela morre, e o destino do número 13 e da 9.5 ainda é um grande mistério, e assim termina a história da número 6. Bom, gente, essa aqui é a história da número 6, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse final foi um pouco frustrante, porque eu também fiquei bem frustrado ao descobrir que a 6 morria no final. Mas é assim, Stranger Things na dessa, ela mata os personagens mais queridos mesmo, sem dó. Os quadrinhos introduziram muitas coisas ainda, a gente não sabe o que aconteceu com a 9.5, com o número 3,
Talvez, quem sabe, a 9 acordou e ela é um dos experimentos. É tudo muito misterioso, é um grande mistério, ainda tem muita coisa pra gente descobrir. Eu acho que esses quadrinhos ainda vão aparecer na história da série em algum momento, então eu acho muito importante que vocês conheçam a história, e agora vocês conhecem. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente ainda vai ter muito conteúdo sobre Stranger Things, e eu amo demais essa série, eu não quero parar de falar dela nunca. Não deixa de me seguir aqui no Instagram, porque a gente tá sempre conversando e eu tô colocando coisas inéditas lá, então vale muito a pena você seguir por lá também. Eu não quero enrolar muito obrigado por vocês terem acompanhado a história da número 6 comigo. Eu agradeço muito o carinho de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.